Sendo C em função de x igual a x ao quadrado mais 20x menos 10, o custo diário de uma fabricação de x materiais e R$100 o preço de venda, determino o número de unidades produzidas para que o lucro diário seja máximo e calcule esse lucro. Bom, então veja bem, a função receita é a venda, que é R$100 por cadeira, está indicando aqui. E a função custo, que é x ao quadrado, mais 20x, menos 10. Aqui. Quando eu quero lucro, eu preciso fazer a receita menos o custo. Então, a função lucro, vamos ter fazendo 100x menos x ao quadrado, mais 20x, menos 10. Coloque parênteses, porque você tem que distribuir o sinal para os três elementos. Então, o lucro será menos x ao quadrado, 100 menos 20, 80x, mais 10. Antes com menos é mais, né? Tá aí a função lucro obtida. Eu quero otimizar o lucro, então eu vou fazer a derivada do lucro igual a zero. Aí eu vou otimizar. Ótimo. Então, qual que é a derivada do lucro? Menos 2x mais 80 mais zero igual a zero. Bom, isolando, teremos 80 igual a 2x. Então, x é igual a 40, que é 80 dividido por 2. Bom, 40 materiais. Eu fiz aqui o número de unidades produzidas. Bom, 40, né? Deixa eu colocar um 4 melhor aqui. 40. Então, para encontrar o valor desse lucro, que ele também pediu para calcular, o que a gente faz? A gente substitui na função lucro. A função lucro qual que é? Menos x ao quadrado mais 80x mais 10. Substituindo x por 40, teremos 40 ao quadrado, 1.600, com esse menos 1.600. 80 vezes 40, 3.200, mais 10. Então, o lucro para 40, que é o lucro máximo, será 1.600 com 10, 1.610. Então, em reais, será o lucro máximo diário de R$1.610. Bom, também determinamos aqui o lucro máximo. Serão construídas 6 jaulas em um zoológico para receber novos animais, conforme representado na figura abaixo. Para realizar esta obra, o zoológico dispõe de 300 metros gradeados. Determina as dimensões x e y que proporcionam a maximização da área cercada. Então ele tem uma quantidade de material, 300 metros gradeado. Sem desperdiçar material, ele quer fazer a maior área possível para esse zoológico. A gente observa aqui a planta baixa, olhando na visão superior, que o nosso zoológico vai ficar da seguinte maneira. Observe o desenho, essa aqui é a vista superior, olhando aqui de cima. A gente vê aqui que essa dimensão é a dimensão x. E essa dimensão é a dimensão y. Ok? Se a gente notar aqui, percebemos o seguinte. Temos 3 paredes y internas, mais essa. 4 paredes y. 1, 2, 3, 4. E 3 paredes x. 1, 2, 3x. Tudo isso aqui representa a quantidade de material. Então eu tenho, na verdade, uma quantidade 3x mais 4y, que representa 300 metros de gradeado. Ok. Como eu tenho 2 variáveis, eu vou isolar uma delas. Eu vou optar, por exemplo, para isolar y. Então, eu vou ficar com 4y igual a 300 menos 3x. Optando ainda por isolar y, multiplicando, vou passar dividindo 300 menos 3x, tudo isso
dividido por 4. Temos aqui a variável y em função de x. Para encontrar x e y, vamos trabalhar com a outra coisa. Eu trabalhei com o perímetro interno e externo. Agora eu vou trabalhar com a área, já que eu quero maximizar a minha área. A área desse zoológico, base vezes altura, ou comprimento vezes largura, como quiser, é dado por x vezes y. Estou multiplicando o comprimento pela largura. Eu tenho y em função de x. 300 menos 3x sobre 4. Substituir y. Temos a área igual a x, que multiplica todo esse valor que representa o valor de y. 300 menos 3x, tudo isso dividido por 4. Aplicando as propriedades distributivas aqui, eu vou ter a seguinte fórmula de área. 300x menos 3x ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Okay. Para fazer a maximização ou minimização, eu tenho que trabalhar com a derivada. Lembrando que a derivada, quando vale zero, eu tenho o máximo ou mínimo. Então, eu vou fazer a derivada da minha área. Igual a zero. Derivada disso daqui. Derivada de 300x dá o tombo 1 vezes 300, x elevado a menos 1, mais 1, x elevado a 0. 1, que é x elevado a 0, vezes 300, fica apenas 300. Menos, dá o tombo aqui, 2 vezes menos 3, menos 6. X menos 1, 1. X elevado a 1, x. Tudo isso dividido por 4, que ele é uma constante, igual a 0. Agora vamos resolver e encontrar a variável x, que é o comprimento do meu zoológico. 4 está multiplicando, passa dividindo, então eu tenho a seguinte função. 300 menos 6x igual a 4 vezes 0, e dá 0. Passar os 6x para o segundo membro. Vou ficar com 300 igual a 6x. Novamente, passa dividindo. 300 dividido por 6 é igual a x. 300 dividido por 6, 50. Temos o zoológico com o comprimento x igual a 50 metros. Estamos trabalhando com a variável metros. Unidade de medida metros, encontramos o comprimento. Para encontrar a largura, eu venho aqui, volto nessa fórmulazinha aqui, y em função de x, substituo o x e encontro y. Então, copiar y igual a 300 menos 3 vezes x. Meu x vale 50. 3 vezes 50. Tudo isso dividido por 4. Temos o seguinte. 300 menos 150, que dá 3 vezes 50, dá 150. Sobre 4. 150 dividido por 4. Vou fazer a continha aqui. Por 3, resta 3. 30. Por 7, resta 2. Décimo 0, vírgula. Por 5, resta 0. 37,5. Então, o comprimento y é 37,5 metros, ou seja, 37,5. As dimensões foram encontradas. Logo, as dimensões que proporcionam a máxima área são x igual a 50 e y igual a 37,5. Uma área retangular em uma fazenda será cercada por um lado com uma cerca com 4 fios e nos outros lados por uma cerca com um fio. Com 1.200 metros de fio à disposição, determine quais as dimensões da maior área que poderá ser cercada e calcule o valor dessa área. Anotando aqui, um lado com 4 fios e os demais lados com um fio cada. Então, o nosso modelo matemático no desenho está pronto aqui. Então, você chama essas dimensões de x e essa de y. 1, 2y mais 1, 2, 3, 4, 5x é igual ao perímetro, que é 1.200 metros.
Isolando uma das variáveis aqui, eu vou escolher o y, mas você escolhe o que você achar melhor. 2y será igual a 1.200 menos 5x. Isso implica que y será 1.200 dividido por 2 menos 5x dividido por 2. Qual é o valor da área que ele quer otimizar? É x vezes y. Qual vai ser essa área? Precisamos encontrar as dimensões. Então, eu substituirei y por 600 menos 5 meios de x. Então, a nossa área será dada por x, que multiplica 600 menos 5 meios de x. Sendo assim, a nossa área será igual a 600x menos 5 meios de x ao quadrado. Otimizando a área, fazendo a derivada da área igual a zero, teremos 600, que é a derivada de 600x na variável x, menos 2, que multiplica 5 meios de x, que é a derivada de menos 5 meios de x ao quadrado, igual a zero. Isso implica, podemos simplificar aqui, que 600 menos 5x é igual a zero. Isolando igual a 5x. Dividindo ambos membros por 5, x será igual a 120 metros. Essa é a dimensão x. A dimensão y vai ser dada por 600 menos 5 meios de x. 600 menos 5 sobre 2 de x, que é 120. Então, aqui eu terei a dimensão y. Olha que 120 dividido por 2 dá 60. Menos 5 vezes 60 dá 300. Negativo. 600 menos 300, 300. As dimensões serão x igual a 120 e y igual a 300. Como ele pediu para você achar essa área, a gente vai achar a área, que é x vezes y. 120 vezes 300. 36 mil metros quadrados. Fiz o produto de 120 por 300. Se você chegou até aqui, você é feliz. Uma folha retangular de metal, de comprimento 4 metros de largura, 40 centímetros, deseja-se construir uma calha que será utilizada na reforma do telhado de uma escola. Para formar a calha serão realizadas dobras nas laterais, conforme mostra a figura. Determina a dimensão da dobra para que a capacidade volumétrica da calha seja máxima. Bom, aqui está a calha, comprimento de 4 metros, a largura 40 centímetros. Então, essa largura B aqui, já descontando as dobras, será 40 centímetros menos 2x, um x de cada lado, que será dobrado. E agora vamos para uma sala de aula para a gente resolver isso da melhor maneira possível. Bom, moçada, vamos continuar. A dimensão e o comprimento dessa calha 4 metros, que é igual a 400 centímetros, né? A largura da calha, se ela estivesse aberta aqui, seria de 40 centímetros, se ela estivesse aberta. Essa dimensão aqui, ó. Se você pegar e voltar essa dobra aqui para a dimensão real da calha, que era 40 centímetros. Então, essa dimensão B aqui, que vai ser chamada de base, essa base aqui que eu estou achurando, ela vai ser 40 menos 2x, que é uma dobra chamada x e outra dobra chamada x também. Ok? Então, a base é essa. Bom, o volume é calculado por área da base vezes a altura. E a gente vai otimizar isso, né? O volume. A área da base, então, vai ser 400 vezes 40 menos 2x. 400 vezes 40 menos 2x. A altura é x aqui, ó. Certo?
A altura é x. Certinho? Bom, aí a gente vai fazer a distributiva, né? Vamos primeiro multiplicar 400 por x. 400 vezes x. 400x vezes 40 menos 2x. Bom, vamos fazer a distributiva. 400x vezes 40 dá 16.000x. 400x vezes menos 2x será menos, mais vezes menos, mais, menos 800x ao quadrado. Menos 800x ao quadrado. Volume, otimizar o volume é derivar o volume igualar a zero. Derivada igual a zero. Primeiro, derivada. Derivada de 16.000x, 16.000. Menos derivada de 800x ao quadrado, por 1.600x. Derivada igual a zero. Então, 16.000 passa o menos 1.600x para o segundo membro, teremos 1.600x no segundo membro. Certinho? Sei lá, o que for possível, 160 dividido por 16 vai dar 10. Então, x aqui é 10. No caso, centímetros. Eu passei tudo para centímetros aqui, ó. Bom, essa dobra terá que ser de 10 centímetros. Ok? Para que o volume desta calha, dessa dobra que está fazendo aqui, seja o máximo. Certinho? Se te perguntar qual é o volume máximo, aí você volta aqui no volume, nesta ou nesta, qualquer uma, e substitui 10 centímetros. Certinho? Eu vou substituir aqui, ó. 400 vezes 10, 4.000. Aqui. Vezes 2 vezes 10, vezes 40 menos 2 vezes 10, que vai dar 20. Ó, 2 vezes 10 dá 20, 40 menos 20, 20. O volume máximo será 4 vezes 2, 8. 1, 2, 3, 4, 0. Será de 80.000 centímetros cúbicos. Um edifício de 2.000 metros quadrados de piso deve ser construído, sendo exigido recurso de 5 metros na frente e nos fundos, e 4 metros nas laterais. Acho as dimensões do lote com menor área onde esse edifício possa ser construído. Quero minimizar minha área agora, não quero maximizar conforme o exercício anterior. Temos a planta baixa, olhando de cima, que a área do edifício é esse retângulo menor aqui. E a área do meu lote deve ser esse retângulo maior aqui. Observar o seguinte, a área do meu edifício, eu tenho. A área do meu edifício é igual a 2.000 metros quadrados. Eu vou chamar as dimensões do meu edifício de x e de y. Então eu tenho que a área do meu edifício é igual a x vezes y. Que foi dado a área, que é 2.000 metros, vou trabalhar então com x vezes y igual a 2.000. Isolar uma das variáveis. Eu vou optar por isolar y. Então nós temos y igual a 2.000 sobre x. Ok. Agora eu vou trabalhar com as dimensões do lote. Lembrando que nas laterais foram exigidos 4 metros de recuo. Então o edifício está a 4 metros dessa parede e 4 metros dessa parede. Então nós temos a dimensão desse lote valendo x mais 8 metros. X mais 4 mais 4. X mais 8. Nós temos o comprimento desse terreno valendo y mais 5 metros de recuo na frente, mais 5 metros de recuo no fundo. Então nós temos y mais 10. Esse comprimento aqui. Ok. A área desse lote que nós teremos minimizar deve ser construído com base vezes altura, ou comprimento vezes largura, conforme pensar melhor. Então nós temos a área do terreno igual a x mais 8, que multiplica y
mais 10. Ok. Fazendo a propriedade distributiva, temos a área do terreno da seguinte forma. O x vezes y, xy. X vezes 10, 10x. 8 vezes y, 8y. 8 vezes 10, 80. Observar o seguinte, xy, eu tenho aqui, xy, vale 2.000. Y, 2.000 sobre x. Vou fazer essa substituição aqui. Temos a área do terreno igual xy, 2.000, mais 10x, mais 8y. O y vale 2.000 sobre x. Mais 80. Ok. Seguinte forma, continua, vou somar 2.000 com 80. E vamos multiplicar 8 por 2.000. Então, temos a área do terreno igual a 2.080 mais 10x mais, passa para cá, a área do terreno igual a 2.080 mais 10x mais 8 vezes 2.000, 8 vezes 2, 16, com 3 é 16.000, sobre x. Essa é a área do nosso terreno. Eu tenho que derivar isso daqui igual a zero, para achar máximo ou mínimo. Observe o seguinte, esse x aqui está no denominador, eu vou passar para o numerador. Vou ficar com a área do terreno igual a 2.080 mais 10x mais 16.000 x elevado a menos 1. Joguei o x do denominador para o numerador. Achar máximos e mínimos, eu vou derivar a área do meu terreno. Derivada de 2.080, derivada constante, 0. Derivada de 10x, dá o tombo, tem 1 aqui, passa para cá multiplicando, 1 vezes 10, sobra 0 aqui, x elevado a 0, 1. Então nós temos mais 10. Derivada disso, dá o tombo, menos 1, passa multiplicando, fica menos 16.000 x elevado. Deu o tombo, tirou 1 aqui, menos 1 com menos 1, menos 2. A área do meu lote, então, fica da seguinte forma. 10 menos 16.000. Devolve isso aqui para o numerador. Do numerador para o denominador. Trocando o sinal do expoente. X elevado a 2. Ok. Quando eu derivo, a derivada tem que ser igual a zero. Então eu vou igualar esse resultado, que é toda a minha derivada, a zero. Eu vou ficar com 10 menos 16.000 sobre x ao quadrado igual a zero. Passar 16.000 sobre x ao quadrado para o segundo membro, vou ficar com a seguinte equação. 10 igual a 16.000 sobre x ao quadrado. X ao quadrado está dividindo, passa multiplicando. Fica com 10 x ao quadrado igual a 16.000. Vamos finalizar do lado de lá. Copiando a nossa equação, 10 igual a 16.000 sobre x ao quadrado. Está dividindo, vou passar para cá multiplicando, vou ficar com 10x ao quadrado igual a 16.000. Multiplicando, vou passar dividindo, x ao quadrado, 16.000 dividido por 10. Fazer os cancelamentos devidos, 1.600. X ao quadrado igual a 1.600. Tirando a raiz quadrada dos dois membros, ou simplesmente passando o quadrado para lá a raiz, teremos x igual a raiz quadrada de 1.600. Raiz quadrada de 1.600 mais ou menos 40. Observe o seguinte, estamos trabalhando com geometria, com dimensão. Se está trabalhando com dimensão, não podemos admitir o negativo. Então, x deve ser 40
metros, valor. Ok. Eu vou encontrar agora a dimensão do lote. Eu encontrei a dimensão X, ou seja, eu encontrei a dimensão da área, da frente do meu edifício. A dimensão frente do lote é X mais 8. Tá lá. X mais 8 é a frente do meu lote. Eu tenho 40 como valor de X. 40 mais 8 é igual a 48 metros. Então, a frente do meu lote mede 48 metros. Devo encontrar agora a dimensão comprimento do lote. Voltando aqui. Temos o seguinte, ó, Y é igual a 2.000 dividido por X. Eu vou copiar essa equaçãozinha de Y em função de X ali. E teremos o seguinte. Y é igual a 2.000 dividido por X. Vou substituir o valor de X encontrado. 40. Então, vamos ter Y igual a 2.000 sobre 40. Essa divisão vai ser feita, fazer os cancelamentos. Y igual a 200 dividido por 4. Então, vamos ter dimensão igual a 50. Y, então, vale 50 metros. Essa é a dimensão, o comprimento do meu edifício, não do lote. Do lote é Y mais 10, conforme pode conferir lá. Então, Y, fundo do lote, vai ser Y mais 10. Então, teremos 50 mais 10, que é igual a 60 metros. Logo, as dimensões do meu lote devem ser 48 metros frente por 60 metros fundo. Essas são as dimensões que maximizam, que minimizam a área do meu lote. Até a próxima.